Caríssimos cristãos, a palavra que nos foram sugeridas nestes 3 textos levam-nos a ter esta imagem tão forte de um Deus que é o símbolo do amor, pela fé que Ele, através do seu Filho, proporcionou à humanidade para que o conhecêssemos, e pela obra da caridade, que são frutos da fé, da esperança, possamos construir um mundo melhor. Como a Igreja diz, o reino de Deus. Este reino que já não pode estar inerte, porque somos essas pedras vivas destinadas a fazer um pouco mais do que aquilo que o próprio Deus criou. Quer dizer, sermos cooperadores e cooperadoras da criação divina, por sermos esta imagem e semelhança de um Deus que nos quer o bem. E por natureza, o nosso Deus é bom. E se somos imagem e semelhança de Deus, implica dizer que também somos pessoas do bem. De vez em quando pode mudar, em algum lugar pode mudar, com algumas pessoas pode mudar a nossa atitude ou o nosso comportamento. Mas por natureza somos pessoas de bem, porque o nosso Deus é bom. E é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ao descer do céu, especialmente para nós, ao morrer especialmente para nós, ao subir ao céu e estar à direita do Pai especialmente para nós, deu-nos esta certeza, esta confiança de que realmente nós, a partir daí, ganhamos as duas naturezas, que era a humana, que através dos desafios deste mundo temos de dar certeza, não só a nossa esperança como seres humanos, e trabalhar para o bem comum, e como natureza humana, divina, temos esta possibilidade de olharmos para o céu e dizer, afinal, eu não sou apenas carne, também sou espírito. E embora o espírito seja forte e a carne de vez em quando falha, mesmo assim, eu tenho certeza, a fé, tenho esperança no que há de vir, começando no presente, pela caridade, pela prática das boas obras, para que realmente a minha felicidade seja uma constância. Ouvimos na primeira leitura do livro de Ben Sirá, o qual o autor sagrado nos diz que realmente o pobre não deve ser usado como instrumento, quer de pregação, como instrumento, quer de manipulação dos valores ou dos contravalores, mas, sobretudo, deve ser considerado não pelo seu estatuto, mas porque ele ainda assim é pessoa. Então chama a atenção para que todo ser humano olhe no pobre, quer no lado espiritual, emocional ou material, olhe no pobre como esta imagem perfeita que Deus criou. Não como manipulação, não como ter este sentido de que realmente, embora não tenha a mesma capacidade como eu, estou disponível a usá-lo ou a usá-la para o meu belo prazer. O autor sagrado chama a atenção para que as preces, quer daqueles que se consideram doutores, mas com humildade, seja elevada a partir da prática das boas obras. Que estes valores, promovidos pelos doutos, aquelas pessoas que conhecem um pouquinho mais do que as outras, sejam um sentido comunitário,
para que todos, cada um na sua própria condição, veja que realmente eu sou alguém, mesmo não tendo. Portanto, quer a súplica dos órfãos, quer a súplica das viúvas, ou dos pobres, dos abandonados, dos perseguidos, o Senhor os ouve. Não consoante a nossa cronologia ou o nosso espaço, consoante as nossas necessidades, mas segundo o momento exato em que Deus nos proporciona, diz aí o texto, ou Adonai, para que realmente estas petições tenham frutos e os frutos depois sejam partilhados à sociedade. Então, que o direito do justo, que a justiça, que é dar dignidade à pessoa humana. E São Tomás de Aquino nos diz, justiça é a intenção constante de dar aquilo que cada um merece. Não é apenas o dar, mas a intenção constante. Possamos, sim, promover o bem comum, começando com o bem espiritual. Porque esses valores internos que nós não vemos vai favorecer grandemente o modo como vamos agir a partir dos frutos que estiverem ao nosso alcance. E são esses frutos que estão ao nosso alcance que São Paulo, ao seu irmão Timóteo, diz: foste preparado. Agora sim, tens esta grande responsabilidade de dar testemunho pelo bem que eu fiz para contigo e tu agora para a comunidade. Independentemente de eu ser este homem que teve as suas falhas no passado, mas agora combati um bom combate. Não permiti que as situações desta vida manchassem a minha alma, manchassem este grande dom do ministério que é a pregação da fé, a pregação do amor. Numa só palavra, no seu texto, a pregação da boa nova para a salvação, em que Cristo é o centro e nós, não como estamos aqui, mas ao redor do Senhor, ao círculo do Senhor é como centro, possamos olhar a Ele e Ele olhar a nós e dizer: tu és meu filho, tu és minha filha, eu te chamei, eu quero que tu faças parte do projeto, quer do princípio, o fim não nos interessa, porque pertence a Deus, para que todos possam caminhar para esta terra prometida, começando nesta terra que o Senhor nos concedeu, para que possamos desenvolver, não só segundo as nossas necessidades, mas também dar graças a Deus pelo bem que Ele nos concedeu antes do nosso nascimento. Portanto, sim, que não me seja imputado aquilo que eu fiz, quer por mentira, quer por manipulação, mas eu estou certo de que a minha vida foi não apenas uma libação para os que não acreditavam na minha mudança, mas, sobretudo, esta pedra que continuou a ser desprezada pelos meus, pelos judeus, mas que foi abraçada pelos gentios. Agora sim, eu posso partir em paz. Quem quiser falar de mim, já não é o meu problema, porque eu fiz tal qual o Senhor me pediu, para que eu fosse esse instrumento, não mais de manipulação como ele fez, não mais de perseguição pela lei, mas usou a lei do coração, a lei da humanização daquelas pessoas que ele encontrava pelo caminho e dizia: eu quero ser de Jesus, porque ele, ao me revelar, não só através do sofrimento que eu causei, da minha atitude e comportamento, salvei muitas almas, porque houve uma reviravolta na minha própria vida, que é a conversão. Então o Senhor, através de São Paulo, em Timóteo, também nos diz que, embora a minha partida esteja iminente, eu não me devo preocupar com o tempo, mas por aquilo que eu sou, estou a fazer,
O tempo pertence a Deus. O tempo pertence a Deus. Portanto, vá hoje ou amanhã, tenho certeza que este corpo é e será sempre parte do projeto que o próprio Jesus Cristo me concedeu ao ser instrumento de evangelização para o meu povo, começando comigo mesmo. E este sinal de evangelização que São Lucas, aquele que viveu com São Paulo, sendo ele não judeu, teve essa experiência a escrever este evangelho que parte da nossa própria natureza. E ele, como médico, usou palavras tão simples, humanos, para que pudéssemos entender a profundidade do amor que Deus nos concedeu desde o princípio com Jesus e agora com São Paulo. E ele demonstra isto ao revelar os mistérios na sua simplicidade, para que todos, pela fé, esperança e caridade, possamos realmente sermos este dom especial que Deus nos concedeu. E ele nos diz que realmente, tal como ouvimos na primeira leitura, o douto deve ser a pessoa mais simples, porque conhece mais que os outros. Quem é intelectual deve ser mais simples, porque sabe que através da ciência e através da sua investigação, sabe mais e mais do que o outro. Portanto, a humildade está aí. Não é para manipulação. Então, esta comparação, através da parábola que Jesus faz a este fariseu, a este doutor da lei, que vai ao templo, podemos dizer, vai à igreja, e pensa que ao sentar, quer no meio, quer na frente, dando tudo o que precisa para satisfazer o seu ego, começa a conotar as pessoas. Não porque está a dar, mas por causa do seu sentimento orgulhoso. Condena não só quem está atrás, mas também quer convencer Jesus que realmente ele é justo. E no seu silêncio o Senhor diz: vejam através do coração. Em vez de vir à missa, vir à igreja para a cura, ainda estás nesta predisposição para condenar o teu irmão e a tua irmã. Naturalmente, aquela pessoa que está lá ao fundo, que aos poucos, através do seu arrependimento, sabe que falhou e quer mudar de vida, através dos valores cristãos, está lá ao fundo. Ou também pode estar cá em frente ou no centro, a dizer: Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. Naturalmente, esta pessoa está muito mais justificada, porque reconhece a sua própria humanidade. Não se coíbe por aquilo que está a ser dito pelo publicano ou pelo fariseu, mas ele, como publicano desprezível, tem consciência que a mudança é possível. Caríssimos cristãos, nós estamos a viver um momento especial na nossa vida espiritual e humana em nossa cola. Nós temos essa grande possibilidade de não mais apontar o dedo quem fez o quê. Temos a possibilidade de olhar em Jesus Cristo, aquele que promoveu a verdade. E ele, como diz, é o seu caminho, a verdade e a luz. E quando dizemos que a verdade fere, não é verdade. A verdade cura. O que fere é a mentira. O que fere é a divisão. O que fere é a calúnia. O que fere é olharmos nas nossas cicatrizes e temos ainda o prazer de fazer cortes nas cicatrizes para que possa sangrar. Isso sim, isto é que é ferida. Mas se olharmos pela verdade, dizemos: eu quero mudar, nós queremos mudar, vós quereis mudar. Então, juntos, com os nossos braços, com consciência tranquila, sem olhar no passado, mas através da experiência, porque já não podemos mudar, mas o presente como essa grande oportunidade de dizer: Senhor, nós somos agora, demos-nos as mãos. Em nome de Jesus, nós podemos dar uma grande reviravolta
e pela verdade curarmos as nossas feridas e olharmos pelas cicatrizes não como dor, mas como lembrança e não como vivência, e não como este homem fariseu ou este homem publicano, na luta constante de quem deve estar aonde ou o que deve fazer. Temos esta grande possibilidade, caríssimos cristãos, para esta reconciliação. Quer dizer, recolher os pedaços. Embora já não seja original, por causa da cicatriz, mesmo assim haverá humanização. Recolher os pedaços e cada um vai colocar, através daquilo que traz, através daquilo que proporciona na sua própria vida e proporciona para o bem comum, construir uma Angola cada vez melhor, mas na verdade, na cura. E nós podemos sim. E nós podemos sim. Então Deus nos chama a esta conversão, a termos fé, mesmo sabendo que realmente às vezes, através das nossas dificuldades ou situações, esta fé pode ser testada. Lembremos-nos, o nosso Deus não muda segundo as nossas próprias condições, segundo as nossas próprias necessidades, Ele é para sempre. E sabendo que a esperança, através da fé, nos leva cada vez mais a termos este valor do futuro, que realmente é algo especial. Ainda há uma luz, já não no fundo do túnel, mas já à beira, já à beira. E cada um, quando esta luz, este sal, vai dando sabor ao seu irmão, à sua irmã, e nos tornamos esta comunidade coesa, independentemente das nossas dificuldades, diferenças, mas nos tornamos unidos nesta harmonia cultural, linguística, de pensamento, de sentimento. E com a obra de caridade, eu possa dizer, sim, eu estou a ser este instrumento de cura, de paz, de justiça, de amor, porque o meu Deus foi maior do que tudo aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. Que o nosso Deus, que já nos deu tantos bens e pelos benefícios que nós já recebemos, que essa bênção, cada um possa frutificar. E que esta cura seja um momento em dizer, meu irmão e minha irmã, tu és o presente e eu quero que os dois sejamos o futuro para um bem maior e para a santificação da nossa toda a terra, ou da nossa toda a humanidade, como homens e mulheres, mas sobretudo para que estejamos unidos no seu corpo e no seu coração, construindo cada vez mais este reino de Deus, que deve ser de paz celestial, que deve ser de esperança celestial, mas com caridade entre nós, irmãos e irmãs, para o bem comum, para que todos sejam frutos deste amor que cada um vai depositando no seu coração através da paz que Deus nos concedeu ao nos dar o seu Filho unigênito, especialmente que veio para a nossa salvação. Então, que sejamos pedras vivas, que sejamos esta luz que possa resplandecer e este sal que possa dar sabor à nossa relação humana e também relação nacional. Que assim seja.